Bom, hoje, na crônica, né? Na verdade, eu não queria contar uma crônica, eu queria fazer vamos dizer, uma analogia, né? Quando Jesus veio aqui na Terra, uma das maiores coisas que ele falou, assim, que ele citou no seu ministério aqui na Terra, foi algo específico, que até hoje em dia nós usamos. Você sabe o que é? Vocês sabem? Uma analogia que algo que até hoje é feito, né, entre nós, principalmente pelos cristãos, né, que seguem a Jesus de verdade. Essa coisa se chama casamento. O casamento foi uma das coisas que mais Jesus citou, né? Uma das maiores coisas, ele citou muitas coisas, mas uma das coisas que ele mais citou, sendo em parábolas, sendo em comparações, ele citou muito o casamento, né? E algumas passagens aqui que eu procurei, né? Em Mateus, todas em Mateus. Em Mateus, se quiserem anotar depois para conferir, tá? Mateus 5, do 27 ao 31, Jesus fala sobre o casamento. Mateus 9, 15, Jesus fala sobre casamento. Mateus 22, do 1 ao 14, ele também fala sobre casamento. Mateus 24, do 38 ao 40, ele fala sobre casamento. E Mateus 25, do 1 ao 13, ele fala também sobre casamento. Interessante, né? Ele ia usar o casamento nas parábolas, nas pregações que ele fazia. Mas por que ele usava o casamento, né? Nas pregações que ele fazia? Porque hoje em dia o casamento a gente sabe o que é. Ó. Você conhece uma pessoa, você começa a namorar, noiva e casa com ela, não é? Só que antigamente não era assim o casamento. O casamento antigamente era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Peraí, pessoal, deixa eu virar a folha aqui para não esquecer de nada. Bom, antigamente o casamento ele era feito em famílias, né? O pai do noivo conhecia a outra família, eles iam lá, formavam um acordo e ali se formava um pacto, né, entre aquela família, de que o noivo daquela família ia casar com a mulher, com a filha daquela outra família. E o noivo, ele confiava piamente no que o pai estava fazendo para ele, porque ele acreditava que o pai queria o melhor para ele. E você já parou para pensar que quando Jesus veio aqui para a Terra, o Pai o enviou e ele confiou no propósito do Pai para ele? Depois, o noivo ele precisava do quê? Para ter a mão, né, de casamento daquela noiva? O dote. O que era o dote? Era algo, uma quantia em dinheiro que ele dava para receber aquela mulher, né, como noiva dele. E o dote nosso, né, como nós somos a noiva, o nosso dote foi o sangue do Senhor Jesus naquela cruz por nós. Ele deu tudo o que ele tinha por nós naquela cruz e pagou o preço para que nós pudéssemos ser chamados de noiva do Senhor. Depois, voltando na analogia do casamento, né? Depois que se pagava o dote, o noivo voltava para a casa do pai e começava a trabalhar e a construir uma casa dentro do terreno do pai, né? Para que ele pudesse casar com aquela noiva e morar naquele terreno, naquela casa onde ele construiu na casa do pai. E Jesus fala que ele vai preparar morada para nós na casa do pai. Olha que interessante. E aí quando o noivo terminava, né, de construir aquela casa, né, fazer tudo que ele tinha que fazer, ele voltava até a casa daquela família e tomava aquela mulher como noiva dele, né? Só que o interessante é que antigamente, né, nesses dias WhatsApp, Messenger, nada, né? Como que a noiva ia saber que o noivo estava voltando para buscar ela? Ela não sabia nem o dia, nem a hora. E nós também não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar para nos resgatar para o céu, para morar junto com ele. Então o que a noiva tinha que fazer? Estar todos os dias, a todos os instantes, preparada, com a roupa certa, limpa, sempre pronta, para que quando o noivo viesse, ela estivesse preparada para ela ser tomada em casamento por aquele noivo. E nós temos que ser assim. O Senhor Jesus não sabe o dia nem a hora, mas quando tudo estiver preparado, Ele vai voltar para nos buscar.
Ele vai voltar para que nós venhamos a morar com Ele, para que o pacto desse casamento venha a ser selado. E peraí, pessoal. Nós temos que estar todo dia preparado, né? E interessante que Jesus usou o casamento como algo santo, para que nós venhamos a entender, porque muitas pessoas casavam naquele tempo, eles sabiam como acontecia, né, o casamento, e ele deixou bem claro, para que nós venhamos a estar preparados, para que o dia e a hora que ele voltasse, nós viéssemos a estar prontos para ele. E o principal foco da noiva naquele tempo era estar pronta para o noivo. Não existia outro foco para a esposa, para a noiva, né? Existia ela estar pronta para o noivo. E nós temos que ser assim. Todos os dias nós temos que estar prontos para a vinda do noivo. E resumindo tudo isso, em João 14, do 1 ao 4, ele fala assim. Eu peguei uma versão mais simplificada para vocês entenderem melhor. João 14, 1 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Jesus deixou todas as coordenadas para nós, para que nós venhamos a estar preparados para o dia, para o grande dia, o dia que Ele vai voltar para nos resgatar. Mas agora eu quero que você pare e pense: você está preparado para o dia da grande volta do Senhor Jesus? O dia que Ele vai voltar para nos resgatar, para morarmos com Ele? Será que as suas vestes estão limpas? Será que as nossas vestes estão limpas? Isso é uma análise que nós temos que fazer todos os dias quando nós acordamos. A partir do momento que nós abrimos os olhos, nós temos que estar preparados. A partir do momento que nós levantamos a nossa cama, nós temos que estar preparados, para que quando Jesus voltar, nós não sabemos nem o dia nem a hora, nós vamos a estar preparados para Ele. Amém? Vamos para o Senhor Jesus. E é isso aí, a pastora hoje vai pregar sobre as promessas de Deus, que tem promessas maravilhosas para nós, em todos os sentidos e para tudo. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 91. Todos acharam, glórias a Deus, vamos louvando ao Senhor, para Ele preparar o nosso coração. Ele
conhecemos, nós já somos mais e muito mais do que vencedores, Jesus. E é para isso que estamos aqui nesta noite, Senhor, para aprender da Tua Palavra, para crescer um pouquinho mais, para nos policiar, para nós aprendermos a viver, meu Pai, aquilo que é os sonhos do Senhor para cada um de nós. Porque o Senhor quer o melhor para os seus filhos, o Senhor quer a nossa salvação, o Senhor quer derramar bênçãos sem medidas em nós, trazer as Suas promessas para que se concretizem em nós, Senhor. Mas vai depender muito de nós mesmos, Senhor, de nós fazermos a nossa parte, para nós recebermos as bênçãos que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Senhor. E é isso aí, Senhor, vamos aprender com o Senhor. Então, meu Pai, manifesta o Teu poder, prepara o nosso coração como terreno fértil, para que nós possamos, meu Pai, deixar as Suas sementes vivas, meu Pai, enraizar em nós e frutificar. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus, glórias a Deus. Então eu estava aí meditando, falando com Deus para fazer a pregação, né? E Deus me deu esta passagem, né, de Salmo 91, para falar das promessas de Deus. E eu quero falar antes algumas promessas que tem aqui, né? E aí eu quero dizer lá em Romanos 4:19, a palavra de Deus fala que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que Ele tinha prometido, também Ele era poderoso para o fazer. E ele fala, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Isso está em Romanos 4, de 19 até 22. Em Hebreus também, 10, 23, fala, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. Em Josué 21:45 ele fala, de todas as boas promessas do Senhor de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E é interessante que o Salmo 91, ele descreve a promessa do livramento, né? Salvação, resposta de oração, presença de Deus na angústia e honra para os fiéis. E eu fui muito tocada assim para pregar esse Salmo 91, porque eu falei, nossa, esse Salmo eu uso muito ele para todas as coisas. Quando as pessoas chegam na igreja, às vezes as pessoas estão com depressão, às vezes as pessoas têm algum problema familiar, tem um problema no casamento. E é o que a receita que eu uso é sempre o Salmo 91, para a pessoa pegar o Salmo 91 e ler, e lendo dentro da casa, né? E também nós temos uma passagem na Bíblia, que está lá em 1 de João 2, 24 até 26, que ela fala da promessa que Deus tem na nossa vida eterna. E diz assim, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que nos fez, né? Jesus nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, né? Então nós precisamos mesmo de fazer como ele fala aqui, nós guardarmos, né? Ouvir e permanecer em nós, tem que enraizar em nós a palavra de Deus. Quando é pregada, nós temos que ler, tomar posse, sabe, daquelas palavras, daquilo tudo que está sendo orientado e pregado, né? E também uma coisa que me chamou a atenção, uma passagem que está lá em Eclesiastes 4,
que fala: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. E eu estava vendo o significado do tolo, que fala que é falta de inteligência, mas principalmente a falta de sabedoria e de discernimento espiritual. Então veja como que Deus é. E às vezes muitas das vezes fazem propósito na igreja, né? E as pessoas começam e desanimam, não termina, faz pela metade, aí já se esfria. No final de ano, a pastora faz aqueles propósitos maravilhosos para quando iniciar o ano, nós já tomamos posse, né? Das nossas bênçãos, das nossas vitórias. E aí todo mundo: não, eu vou fazer, eu vou vir para a igreja, eu vou fazer a obra, eu vou me converter mesmo, eu vou fazer a obra com Deus, eu vou estar aqui. E faz 1000 votos com Deus, mas não cumpre. E aí faz um voto de tolo, né? E Deus, ele não se agrada. Ele fala para melhor que não faça do que fazer e não cumprir. E também em Atos 13, 32 fala: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. Que ele fala assim: cumpriu a nós, os seus filhos, ressuscitando a Senhor Jesus. Porque Jesus, quando veio aqui, tinha promessa, né, de Deus, do Pai dele, que ele ressuscitar. E realmente ele ressuscitou. Então as promessas de Deus, elas se cumprem. Todas as promessas que Deus tem para mim, para você, vão ser cumpridas. Mas vai depender de nós estarmos mesmo ali firme na obra, de nós se purificar, de nós cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa vida, né? De ver como é que nós estamos em pecado ou não. Então a gente tem que se policiar para que nós possamos, né, estarmos nos alicerces dos caminhos do Senhor. Porque se nós sairmos fora, não tem como Deus ele trazer uma promessa de bênçãos para nós se nós estamos em pecado, estamos em falha, estamos cheios de mágoa, de tristeza, de revolta, de raiva, de ódio, tantas coisas que não agradam a Deus, né? Então nós temos que sempre se purificar. E lá em 2 Coríntios 7:1 ele fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então é aquilo que a pastora acabou de falar. Nós temos que, né, se purificar de toda a maldade mesmo, de tudo que tiver de ruim de nós temos que parar, pensar o que está acontecendo, o que está errado. Porque se a coisa não funciona, se a gente está na igreja, a gente faz tudo direitinho, tem que acontecer as bênçãos, tem que acontecer as promessas de Deus em nós. Se a coisa está parada, se nós estamos ali e não está acontecendo nada, então tem coisa errada. Nós temos que se policiar e olhar dentro de nós e ver onde é que está o erro e se corrigir, para nós conseguir alcançarmos mesmo as vitórias, né, que é as bênçãos de Deus para nós. E também, lá em 2 de Pedro 3:9, fala que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, mas demonstra longanimidade para que todos possam arrepender-se e receber a sua salvação. E este é o sonho de Deus para nós. Deus, ele tem um sonho de salvação para toda a igreja. Mas é aquilo como ele fala, a promessa dele, ela não vai tardar, né? Ela não retarda, como ele fala aqui. Mas ele fala que ele é longânimo. O que é? Ele tem a paciência de esperar que todos nós se arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, né? Se consertamos para nós podermos receber a salvação, que é uma promessa de Deus. Deus tem promessa de salvação para a igreja também, né? E em Josué, fala assim, Josué 21:45, fala que de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, né? E aí agora, indo aqui para o Salmo 91, esse salmo eu leio ele há muitos anos, e eu estava aqui olhando, e esse Salmo 91,
ele é do 1 ao 16, todo grifado de preto. Isso significando que são as promessas de Deus para a nossa vida. E já inicia falando uma coisa maravilhosa, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, olha que maravilhoso nós descansar na sombra, né, do Altíssimo, para nós podermos, né, descansar a nossa alma, o nosso espírito, né? E aí ele fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que Deus é Ele, que nós confiamos e cremos, né? Nós temos que declarar na nossa boca isso aqui, sabe? Quando nós lermos um salmo, tomar posse, ler aqui e trazer mesmo para a nossa vida, né? E no 3 ele fala: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então veja que Deus ele tem promessa para nós, ele nos dá livramentos, né? Do laço do passarinheiro é do levante de Satanás, do diabo sobre a nossa vida, de tudo que acontece de ruim, né? E aí ele fala: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos toda a segurança. Nós sabemos que o diabo ele pode se levantar, mas a Bíblia diz que ele entra por uma porta, mas por 7 ele bate em retirada, ele tem que sair. Ele não pode continuar ali, porque não tem como prosperar. Se a pessoa é de Deus, se a pessoa está ali no Espírito, ela vai repreender, ela não vai aceitar, e o diabo ele vai bater em retirada mesmo, né? E aí ele fala que a sua verdade é escudo e bloco. E ele fala: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Porque tem muitas coisas, né, que é feito aí na noite, nesses trabalhos espirituais por aí, que vem as setas. E mesmo na nossa vida, quando nós buscamos a Deus, a gente tem que sempre estar orando, repreendendo e buscando para não vir setas mesmo do diabo ali sobre nós, né? E aí ele fala: nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. E depois ele fala uma coisa maravilhosa aqui no versículo 7. Ele fala: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu estava meditando quando eu li esse pedacinho, e nós estávamos na minha casa comentando que Deus é tão maravilhoso, que quando Ele tem promessas para nós, Ele cumpre mesmo, sabe? E assim, a gente estava comentando que Deus ele é o nosso marketing, né, filha? É marketing, né? Deus é o nosso marketing. Aí uma senhorinha, como eu, que até me referi até para isso, falei: essa daí é eu, que não sabe mexer com o celular, não sabe comprar, não sabe fazer nada. Aí ela foi, orou para Deus, falou: Deus, eu preciso de comprar cadeira e eu não sei como eu faço, me ajuda. Começou a orar. Aí Deus falou para ela que tinha uma loja lá na Avenida São Miguel. Ela sonhou, Aí o que ela fez? A Ana falou que ela mora umas 10 travessas antes da loja da Ana. Pois essa mulher veio a pé e chegou na porta da loja. Quando ela chegou na porta da loja, ela perguntou se ali que vendia mesa de cadeira ali para o restaurante. Eles falaram: então ela falou: Deus me mandou aqui. E aí ela veio e foi efetuada as compras. Ela ficou muito feliz, muito contente. Foi assim, ela ficou: mãe, tá vendo? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, né? Porque até, seja lá onde for, Deus traz o cliente para ela. E nós ficamos maravilhados com isso. Ela falou até que ia gravar um vídeo lá de propaganda, né? E aqui, continuando no versículo 8, fala que somente com os nossos olhos nós vamos orar e ter a recompensa dos ímpios. Olha que forte, né? E no 9 ele fala: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Olha que coisa maravilhosa. E no 10 ele fala: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Olha o Deus que nós servimos, olha a promessa que tem para nós.
E aí ele fala, e os anjos ele vai sustentar nossas mãos para que nós não tropecemos em pedra, o nosso pé, né? E aí ele fala que nós vamos pisar no leão, na cobra, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Aí ele fala, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluí num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha que coisa linda, nós reconhecer a grandeza desse nosso Deus. E falar, não ter vergonha, não se envergonhar de falar dos prodígios, milagres, maravilha da grandeza do que Ele faz conosco. E ser grato a Deus e sempre falar mesmo desse Deus, dessa igreja, dar o testemunho, sabe? O nosso testemunho, nós não temos que guardar nada não, nós temos que, às vezes eu falo que tem gente chorando com o coração, né? Sorrindo com a boca e chorando com o coração. E muitas das vezes no nosso falar, no nosso testemunho, da nossa igreja, da nossa criança, do nosso ministério, do nosso trabalho, né? Ali as pessoas já vai tendo uma alegria, uma esperança que há, né? Há uma solução. Às vezes a pessoa pensa, não tem mais jeito, mas tem, para Deus tem. E se nós obedecermos e fizermos tudo que é ensinado aqui, Deus tem falado grandemente nas pregações, né? Tem nos ensinado muito. E se nós levarmos a sério, colocar em prática mesmo, e fazer esta obra com esta família maravilhosa que Deus escolheu, nós vamos conquistar sim todas as promessas que Deus tem para nós. Nada vai ficar impune, sabe? Porque Ele vai ver o nosso coração, Ele vai ver a nossa igreja, Ele vai ver o nosso ministério, a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa união. Nós estamos aqui ligados num só Espírito. E Ele vai fazer mesmo, porque a obra que Ele começa, Ele completa. E as promessas dele jamais vai se falhar. Jamais. E aí ele fala aqui no 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Então quando nós estivermos na angústia, Deus nos livra, Ele está conosco. Sabe? Deus Ele é presente 24 horas na nossa vida. Basta nós reconhecermos, nós temos a humildade de reconhecer, de falar, de pedir. E Ele fala que quando nós pedimos, Ele está ali à nossa disposição para nos abençoar, para nos ajudar. E aí Ele fala assim, darei abundâncias de dia e lhes mostrarei a minha salvação. De novo repetindo que o sonho de Deus é a nossa salvação, é a promessa dele. E vai se cumprir se nós assim fizermos a nossa obra unidos aqui, né? Estarmos aqui atentos, sabe, buscando, fazendo tudo que é ensinado, porque tem sido muita orientação, muito ensinamento. E principalmente não deixar de ler a Bíblia, não deixar de orar, não deixar de agradecer, não deixar de interceder, de orar pelos que precisam, porque tem os que são mais fracos, tem os que são mais fortes, então aqueles que são mais fortes ajudam os que estão mais fracos. E isso aqui é igreja, isso aqui é o ministério de Jesus. Esse ministério maravilhoso que Deus nos deu das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? E nós estamos aqui nesta igreja buscando, sabe, a nossa salvação. Cada um de nós temos esse sonho de buscar a nossa salvação, nossa vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso que as promessas que Ele tem para nós é em todos os sentidos, sabe, é na vida espiritual, na vida financeira. Sabe? Se nós obedecermos e fizermos o que é ensinado, o que Deus mandar, com certeza nós vamos receber as promessas de Deus. Amém? E é isso aí, vamos tomar posse das promessas de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus.